Se você é fã de pizza, eu te garanto que você vai amar aprender essa receita. Olá, eu sou Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim ensinar uma receita deliciosa com vocês e eu peço desculpas por ter falado de pizza, porque ela não é pizza, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso filé mignon suíno com hot honey e é daí que entra a referência da pizza, tá? Nos últimos anos, esse topping tem ganhado pra caramba os corações dos amantes de pizza. O hot honey é nada mais, nada menos do que um mel picante. Ele é infusionado com algumas pimentas e ele é tão simples, ele é tão rápido que enquanto ele infusiona, a gente vai fazer o restante da receita e vocês vão ver, vai ficar pronto em mais ou menos uma meia hora. Para fazer esse molho delicioso, a gente vai começar aqui com 500 ml de mel. Sim, é bastante coisa. É claro que você pode diminuir a receita ou aumentar aí na sua casa. Porém, ela é uma receita que dura bastante tempo se ela for bem armazenada. Então, eu já prefiro fazer uma quantidade maior e deixar guardadinho no meu armário ou na minha geladeira, como vocês preferirem. Agora aqui eu também tenho 5 pimentas dedo de moça picadinhas. E eu tenho aqui uma colher de chá, mais ou menos, de pimenta caiena. Por que essas pimentas? Porque elas são pimentas que eu sei que eu consigo comer. Olha, a verdade é que você deve escolher quais pimentas utilizar nesse molho de acordo com o seu paladar. Se você falar, eu gosto do hot honey, mas eu não gosto dele muito picante. Então, que tal utilizar a pimenta calabresa seca? Porque ela não é tão picante assim, sabe? Ou então a dedo de moça, porém sem as sementinhas, que não vai dar aquela picância toda, sabe? Você tem que explorar isso de uma forma assim que seja mais agradável para o seu paladar. Eu escolhi utilizar a dedo de moça e a pimenta caiena, porém, ao invés da pimenta caiena, eu poderia ter colocado algum tipo de molho de pimenta pronto, sabe? O da sua preferência. Bem, vou começar colocando aqui a nossa pimenta dedo de moça no mel e a pimenta caiena também. Porém, se você quiser, ao invés da pimenta caiena, você pode colocar uma colherzinha de chá ou ir colocando aos poucos um pouquinho do seu molho de pimenta favorito, sabe? Aquele que você gosta aí na sua casa. Por quê? Um dos outros ingredientes que vão aqui, porque esse não é uma receita de muitos ingredientes, é justamente um pouco de vinagre. Você pode utilizar o vinagre que você quiser. Eu estou utilizando vinagre de maçã, porque eu acho que ele combina melhor com esses sabores. E ele ajuda a dar uma quebrada, sabe, no contraste que é grande entre a picância da pimenta e toda a doçura do mel. Então, não posso esquecer de uma pitadinha de sal. E eu vou ligar aqui o meu fogão na temperatura baixa. Você pode colocar no médio baixo. Na verdade, o que a gente quer é que o mel fique bem líquido, bem soltinho, sabe? Quase como uma água, sem dar aquela fervida e engrossada. Afinal de contas, a gente não tá fazendo doce, sabe? A gente não quer caramelizar essa pimenta, a gente quer infusionar o sabor dela no mel. Deixei a minha câmera aqui bem pertinho para vocês acompanharem comigo como tá ficando. E é bem isso que a gente quer, ó. Que ele fique bem líquido. Vou dar mais uma mexida aqui. Vou aguardar mais um pouquinho. E quando ele começa a dar aquelas pequenas bolinhas assim de fervura na lateral, é porque tá na hora de desligar, tá? Isso, não vai demorar. Enquanto o nosso mel aqui tá quase chegando no ponto, eu preciso te dar 2 avisos sobre utilizar pimentas, tá? O primeiro, como eu já falei, né, você tem que ir de acordo com o seu paladar. Se você não aguenta comer um molho mais picante, vai com uma pimenta um pouco mais suave. Mas existem 2 cuidados que são importantes de ter quando você está cozinhando a pimenta. Na verdade, a primeira é no preparo. Sempre que você estiver utilizando a pimenta fresca e for fatiá-las, assim, se você for fatiar mais do que uma, coloque luvas, por favor.
os olhos da pimenta, quando você manipula ela, eles vão entrando na sua pele e isso pode causar um ardor assim muito intenso nas suas mãos, que é difícil de tirar. Então, faça um favor para você mesmo e use luvas. E o outro é, lembre-se, tá? Que o cheiro da pimenta, quando ele está cozinhando, ela é bem forte. Então tenta não ficar com a cara aqui, senão você pode ficar com o olho ardendo, sabe? Mexe ela um pouquinho mais de longe, que nem eu estou fazendo aqui, para vocês não me xingarem toda porque eu fiz vocês fazerem a casa inteira chorar, tá? Ó, o nosso mel tá quase no ponto. Enquanto o nosso mel termina de chegar no ponto certo, eu vou pegar aqui a estrela do vídeo de hoje, que vocês já conhecem, quem já viu o canal já conhece, que é o filé mignon suíno ou o filezinho, que é essa peça aqui, linda, bem magra, bem macia e extremamente saborosa, tá? Principalmente se você é carne. E para a receita de hoje, para dar uma agilizada, a gente vai preparar ele só no forno e em pedaços menores, em cubos, sabe? Você pode servir numa refeição, mas fica muito legal como um tira-gosto também, sabe? Então, aqui eu já tenho uma peça de filezinho cortado em cubos, tá? E a gente vai dar uma temperadinha nele. 1 minuto. Observe o nosso mel e como ele tá. Tá vendo que ele tá começando a dar umas borbulhas pequenas. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Tá? Ele tá com borbolinhas por todo o líquido e ó, ele tá que nem uma água. É isso que a gente quer. E agora eu vou desligar, tá? Eu vou desligar, vou até tirar o meu fogãozinho aqui um pouquinho da tomada para vocês verem, vou deixar ele aqui no cantinho, porque agora ele precisa de infusionar por mais ou menos uma meia hora, tá? Bem, o mel tá aqui infusionando, então a gente vai temperar o nosso filezinho. Antes de temperar o filezinho, eu tenho que falar com vocês que eu já deixei o meu forno pré-aquecendo a 200 graus e tem uma assadeira lá dentro. Eu aproveitei que eu tinha umas batatinhas pequenas, eu dei uma cozida nelas e eu deixei elas já lá na forma. Por que que essa forma já tá lá? Como a gente não vai utilizar o fogão, não vai dar uma selada neles, eu quero que a forma já esteja bem quente quando a carne entrar lá. Porque assim, ela vai dar aquela tostadinha embaixo, sabe? Aquela caramelização gostosa. Então vamos lá. Um tempero super simples. Eu tô colocando aqui um pouco de azeite só para ajudar o tempero a pegar melhor na carne, porque ela é bem magra, como eu falei. E eu vou utilizar pimenta do reino e sal. Na verdade, eu tenho uns raminhos de alecrim, eu vou colocar nela também quando eu estiver levando para o forno. Mas agora eu vou colocar só isso. Eu poderia colocar um pouquinho de alho em pó, sabe? Ou cebola em pó aqui, ou páprica, ou o que você quiser. Eu escolhi deixar um tempero assim, bem neutro, pra gente sentir o sabor do mel, sabe? Então vamos lá. Sal. E é isso. Eu não recomendo, sabe, nessa receita em si, colocar, por exemplo, pedacinhos de alho. Se você quisesse deixar o filezinho já marinando na sua geladeira um tempo antes, ok. Aí na hora de tirar da marinada, a gente tira um pouco os pedaços de alho. Mas por quê? Porque ele pode queimar no forno, sabe? Não vai ficar muito tempo lá, mas se você deixar pedaços pequenos de alho aqui, ele pode queimar e você vai comer alho queimado e não vai ser legal, tá? Olha, dei uma boa espalhada aqui, todos os pedaços estão temperadinhos. Eu vou ali lavar minha mão e pegar a nossa assadeira que está no forno. Prontinho, como eu falei, nossa assadeira aqui, com algumas batatinhas que eu já tinha deixado, inclusive, lá no forno. Nem coloquei o azeite ainda, porque eu queria que ela desse uma secadinha antes, sabe? A nossa forma tá quente e agora eu venho colocando um fio de azeite
aqui eu vou acomodar, primeiramente, eu vou dar uma chacoalhadinha nas batatas, que foram cozidas só com água e sal, tá? Só para elas ficarem bem cobertas do azeite. Vou virar elas aqui, que elas já deram até uma tostadinha embaixo. Eu gosto de fazer isso com elas sem colocar o azeite antes. Claro que é bom se a sua forma for antiaderente assim. Porque assim a casca dá uma secadinha e ela fica mais crocante, tá? Fica a dica. Agora a gente quer que a parte mais macia dela dê uma tostada também, né? Não fique seca. Então vamos lá. Vou tentar virar aqui o mais rápido possível para ela não esfriar. Pronto. E agora vou levar elas mais para o cantinho e vou colocar a nossa carne aqui. E a gente vai voltar com isso aqui para o forno. Como eu falei, ele já está a 200 graus. E o filezinho, ele é uma carne que cozinha muito rápido. Até porque ela é uma carne bem magra, ela é uma carne bem sem gordura. E se a gente deixar ela muito bem passada, uma das coisas que vai acontecer é que ela pode ressecar. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma carne macia, suculenta, super gostosa. Então, o que a gente vai fazer? O nosso mel ainda está infusionando. Eu vou levar ele ao forno por uns 10 minutos, mais ou menos. 10 a 15 minutos. Tudo vai depender da potência do seu forno. Vou dar uma olhadinha. Aí a gente vai tirar, eu vou virar a carne e a gente vai pincelar tudo com o mel. Antes de ir pro forno, como eu havia falado, vou colocar uns raminhos de alecrim para dar uma perfumada aqui. E vejo vocês em 10 minutos. Bem, 15 minutos depois, a carne ainda tá um pouco apática, digamos assim, ela tá branquinha. Aqui, o nosso mel ainda vai infusionar um pouquinho, mas, como eu falei, ó, ele tá bem mole. Eu vou passar uma camada generosa aqui, porque ele vai caramelizar o restante da nossa carne. Primeiramente, eu vou passar nesse lado que estava por cima mesmo, quando ele foi pro forno. Vou pegar aqui, eu até peguei uma espátula de silicone para não arranhar minha forma. Vou virar os pedaços e vou dar mais uma reforçadinha aqui no nosso mel. Não tirei o alecrim, que eu acho que não vai atrapalhar. E vamos voltar com ela pro forno por mais uns 10, 15 minutinhos, até que ela caramelize e fique deliciosa. Já volto. Prontinho, se passaram aqui mais 15 minutinhos no forno. A nossa carne está deliciosa. Cuidado com as suas batatas no forno, tá? Algumas deram uma caramelizada demais. A culpa é do meu, tá? E eu vou pegar, vou transferir o nosso mel infusionado pra cá. Se você colocar ele num pote esterilizado, ele vai durar bastante tempo aí no seu armário, tá? E você pode, inclusive, coar o mel para tirar os pedacinhos de pimenta, mas eu vou deixar para ficar mais estético, sabe? Mais uma dosezinha do nosso Hot Honey aqui. E bora fazer uma foto para o Instagram da Cia Carne, porque essa é a receita de hoje. E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso delicioso filezinho com Hot Honey caseiro, tá? O meu tá aqui, ele tá uma delícia. Não se esqueça de deixar o seu like no seu vídeo, já se inscrever no canal e ative as notificações, porque quinzenalmente tem receita nova feita exclusivamente com carne suína aqui, né? Com a melhor carne suína que tem, que é Cia Carne. Até a próxima! Vamos ver o quão picante ele ficou. Não, tá muito bom.